Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um programa Nossa Gente para você aqui na Fonte TV. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, mas antes de eu já passar para o nosso assunto importante, deixa eu deixar com você os nossos contatos. Está aparecendo na tela aqui os meus contatos de rede social, de e-mail, de telefone, etc e tal, e também o telefone da nossa equipe para você entrar em contato com o nosso programa. Nós queremos fazer a programação que você quer assistir aqui no Nosso Agente, aquilo que te interessa, aquele que é assunto para você. O Nosso Agente traz notícias, traz informação, mas também traz a espiritualidade, porque se você parar para pensar, a realidade não pode ficar distinta da espiritualidade e a espiritualidade não pode ficar distinta da realidade. Elas têm que andar junto e assim causar um equilíbrio e as coisas darem certo. Mas estou falando já, estou passando o carro na frente dos bois, tá aqui os contatos, entre em contato com a gente, será um prazer te atender, ouvir você e poder conversar contigo. Olha, no programa de hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto de suma importância, que é o alcoolismo ou o vício de bebida alcoólica e o quanto que bebida alcoólica às vezes faz mal, não só para quem é viciado ou para quem é dependente dela ou para quem simplesmente bebe socialmente, mas também para toda uma família. Toda a família acaba sendo influenciada pelos desvios que podem acontecer devido à bebida alcoólica. E mais, menores de 18 anos, algo que é proibido pela legislação, insistem em beber e não sabem o quanto estão fazendo mal para a sua saúde. Veja nessa matéria. Considerada uma droga lícita, o álcool é consumido livremente no Brasil. Tomar uma gelada, como é apelidada a cerveja, é um hábito de vários brasileiros, principalmente no final do dia ou aos fins de semana. Para muitos, a bebida não é ingerida apenas nos momentos de lazer e em poucas quantidades. Ela tem se tornado um produto perigoso, principalmente para quem começa a beber muito cedo ou os jovens que abusam do consumo. De acordo com o Ministério da Saúde, 66% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentaram bebida alcoólica alguma vez na vida. Este ano, a morte de jovens por causa do álcool ganhou os noticiários. Em fevereiro, um estudante morreu no interior de São Paulo por coma alcoólico. Ele teria ingerido 30 doses de vodka. Em Natal, uma estudante morreu após bater o carro. Ela teria enviado minutos antes, em um grupo do WhatsApp, a seguinte pergunta: pode morrer bêbada? Por que você acha que hoje o jovem como você está se envolvendo tanto com a questão do álcool? Ai, não sei. Eu acho Para bares, bebe? Eu acho que é a criação de hoje, né, que tá mais liberal, tá deixando os jovens mais à vontade. Antigamente não era assim, né? Eles eram mais presos, mais recatados. É uma droga liberada, né? Então o adolescente, o jovem, ele vai numa distribuidora de bebida, por exemplo, ele compra com maior facilidade. Não tem, é proibido, mas o pessoal quer vender, não proíbe. A desestruturação da família, a família desde cedo, ela deixa as crianças muito entregues à televisão, videogame, né? Eu penso que é isso. Questão também, às vezes, de genética, né? Tem um pai, um avô que é alcoólatra, aquilo já deve estar nos genes da pessoa, né? Aí se encontra um ambiente favorável, onde consome bebida, pode acontecer. Para esse psicólogo, especialista em adolescentes e jovens, essa situação reflete a fragilidade das relações familiares e também os maus exemplos de muitos pais que bebem sem controle. Esse hábito, segundo ele, acaba sendo repetido pelos filhos. As pessoas não se assustam tanto, porque parece que ela está num contexto do controle. Mas não é só isso, é justamente você entender que se eu estou sob o efeito do álcool, eu posso também estar muito vulnerável às outras drogas. Porque eu perco a fragilidade em relação ao meu juízo, eu começo a ter uma fragilidade em relação à questão do certo e do errado. Ainda segundo o levantamento, parte dos adolescentes consegue a bebida no ambiente doméstico e na companhia de parentes. Basta conversar com alguns adolescentes para confirmar que o acesso à bebida é rotineiro e comprar o produto é algo simples e fácil. Pois é, você parece ter uns 18 anos. Eu já fui numa distribuidora que estava falando que é proibido vender com desconto, sabe? Mas nem mesmo também.
Você pediu? Eu pedi, me dá 2 garrafas de vodka. Aí eles me venderam. Principalmente se for alto, aí fala assim, não, deve ser maior de idade. Mas nunca pergunta a idade. Para confirmar a suspeita, convidamos uma adolescente de apenas 15 anos para tentar comprar bebida alcoólica. Com a autorização dos pais da menina, a levamos a um estabelecimento em 2 bairros de Aparecida de Goiânia. No supermercado, ela conseguiu comprar latas de cerveja sem nenhum obstáculo. Nessa distribuidora, adquiriu 1 litro de vodka sem dificuldade alguma. Quanto que tá? Tá 8, tá no estoque 29. Não dá mais estoque, então isso. Obrigada, viu? Todo lugar que você fosse em distribuidora, menor de idade, eles vendem, nem pede identidade, nem nada. Por ter livre acesso às bebidas, os adolescentes exibem as garrafas como troféus em troca de mensagens entre os amigos. Essa jovem conta que passou a beber com frequência, mas que parou por medo de se tornar dependente do álcool. Eu vi que isso não era muito bom, eu ficar no meio disso, que as amizades também levam bastante para o mau caminho. Uma nova lei sancionada em março pela presidente Dilma Rousseff altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e torna crime a venda de bebida alcoólica para adolescentes e crianças. A iniciativa prevê para os comerciantes que infringirem a lei pena de 2 a 4 anos de prisão e multas pelo descumprimento. Antes tratava-se de uma mera contravenção com uma prisão simples de 2 meses a 1 ano e na maioria das vezes descumprida. Agora trata-se de uma conduta delituosa de natureza criminal. O papel fiscalizador também é de responsabilidade dos pais. O psicólogo lembra que qualquer mudança no comportamento do jovem quanto à bebida alcoólica deve ser observado e, se necessário, tratado com acompanhamento de profissionais. Se está muito envolvido no álcool, aí tem que trabalhar a desintoxicação orgânica, que é uma internação para 30 dias que ele fica, para se reabilitar novamente, a nível orgânico, a nível físico. Se também não for suficiente, aí tem que fazer uma mudança de comportamento. Quando se fala em internação, é para quê, Cláudio? É justamente para mudar a forma dele pensar, agir e sentir. Pois é, a preocupação é de todos, de autoridades, de pessoas que se importam, dos familiares, de religiosos, de psicólogos, enfim, todo mundo preocupado porque realmente é um mal que pode fazer muito mal à sociedade no modo geral. Depois do intervalo eu venho com uma reflexão espiritual para você, não sai daí não, rapidinho eu tô de volta. Bom, agora no nosso programa, a nossa parte de reflexão espiritual. Eu espero que Deus fale com você do jeito que Ele falou comigo também. Vamos lá. Todos nós precisamos de um encontro com Jesus. Mesmo você que fale que já se encontrou com Jesus, já entregou a sua vida a Ele, já o aceitou como Senhor e Salvador, você tem Ele como Senhor, nós precisamos ter experiência com Ele diariamente. Isso é maravilhoso, porque o projeto de Deus inclui ter experiência com Ele diariamente. O maná de Deus para nós é diário, tanto é que se eu deixar o maná para o outro dia, ele apodrece. O que Deus tem para a gente é diário. Nós devemos viver em novidade de vida diariamente. Lamentações capítulo 3 diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, todos os dias algo novo Deus tem para nós. Pegando a história de Zaqueu, um personagem bíblico que, se não todos, a grande maioria aqui conhece, a gente tem como aprender alguma coisa sobre ter e como ter esse encontro com Jesus diário. A Bíblia conta aqui que Zaqueu foi na direção de Jesus. Eu costumo falar isso de forma até incisiva nas minhas pregações, porque é uma realidade, é uma verdade. Se você pegar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todo um milagre, todo o acontecimento de resposta, tudo que Jesus fazia, a iniciativa sempre era da pessoa que precisava do milagre ou precisava da resposta. Ele ia na direção de Jesus.
Ele sabia onde Jesus estava e ia na direção dele. Zaqueu não era diferente. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó de ponta a ponta. Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava lá. Provavelmente tinha ouvido que Jesus tinha curado um cego naquela cidade. Não sei se foi no mesmo dia, mas provavelmente na mesma passagem, no mesmo momento que Jesus estava na cidade, naquele período. Zaqueu ficou interessadíssimo em Jesus e foi na direção de Jesus. Deus tem um encontro diário com Ele para nós, mas eu tenho que tomar a iniciativa de ir na direção dEle. Jesus tem algo maravilhoso para você, para a sua família, mas você tem que tomar a iniciativa de ir na direção dEle. Mas minha família não quer me acompanhar, bispo, então faça como Jairo. Deixa a tua mulher em casa, deixa a tua família em casa e vá atrás de Jesus, pegue Jesus pela mão e leve para a tua casa. Mas você tem que ir na direção de Jesus, você tem que buscá-lo, você tem que ir atrás dele. Jesus está na igreja, então eu tenho que ir na igreja. Jesus está no meu quarto quando eu tiro um tempo de oração, então eu tenho que tirar um tempo de oração para trazer Jesus para dentro de casa. Eu tenho que ir na direção de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Zaqueu fez isso. Zaqueu era um homem baixinho, de pequena estatura. Havia uma multidão em volta de Jesus, 3, 4, 5 mil pessoas. Agora você imagina 2.000, 3.000 pessoas amarrotadas lá. Quem é pequenininho já sofre de qualquer jeito. Zaqueu provavelmente sofria, não sei, talvez uma deformidade, não sei, mas era muito pequeno. E a multidão não deixava ele ver Jesus. E aí ele tem uma ideia, ele viu uma árvore grande, sobe na árvore, para quando Jesus passar, ele possa ver Jesus. O que eu entendo com isso? Se eu quero ter um encontro com Jesus, se eu quero vê-lo, se eu quero estar perto dele, se eu quero receber dele, eu não posso permitir que as minhas limitações pessoais me impeçam. Eu tenho que romper as minhas limitações, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Uma coisa que eu entendo de Deus é que Deus sempre, vou repetir, Deus sempre nos leva a romper os nossos limites. Para mim a ilustração mais clara disso é Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Zaqueu sobe na árvore. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria se aproximar de Jesus. Não pensou 2 vezes, correu, subiu na árvore. Meu irmão, suba na árvore que está diante de você para você ver Jesus. Vença o seu limite. Não permita que a limitação te impeça. Quem não vai permitir aqui? Deixa eu ver aqui. Levanta a tua mão e diz assim: Senhor Jesus, me ajuda a romper os meus limites. Amém? Terceiro, Zaqueu não era um homem qualquer. Além de muito rico, apesar que isso não quer dizer nada, mas muito dinheiro, Zaqueu era um publicano. A expressão que o Lucas usa é maioral dos publicanos, então ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram judeus que coletavam impostos para os romanos. Então Zaqueu, além de rico, era publicano, e os judeus tinham ele como traidor do seu povo, que ele era um judeu que ajudava os romanos. Vou acrescentar mais. Se você pegar o finalzinho da história que a gente leu, ele fala de ter defraudado alguém. Então ele era a gente pode falar que ele era um servidor público corrupto. Tudo isso. E onde ele passava, as pessoas o respeitavam, seja pela sua posição, seja por medo, porque ele podia mandar prender. O publicano só não podia mandar matar. Quem podia mandar matar era só os romanos. Mas ele podia mandar prender, ele podia mandar tomar os bens e por aí vai. Tinha soldados que andavam com ele.
Tudo isso fazia o Zaqueu ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. E mesmo sendo uma pessoa orgulhosa, que por mais que fosse baixinho, olhava de cima embaixo para os outros, rico, com uma posição que inferiorizava os demais judeus, ele vai para cima de uma árvore para ver Jesus passar, para ver um judeu passar, para ver um carpinteiro passar. Se eu quero ter um encontro com Jesus, eu tenho que vencer todo o meu orgulho e toda a minha soberba. O orgulho impede o homem de encontrar ao Senhor. O orgulho impede o homem de ter a resposta que o Senhor tem para ele. A soberba impede o homem de receber o que Deus tem para ele. O orgulho anula o que Deus pode fazer no coração de alguém. A soberba anula a graça, a misericórdia e principalmente o poderio de Deus na vida da pessoa, porque Deus não divide a glória com ninguém. O que Deus pode fazer na tua vida não é pelos seus méritos, é porque você o serve, é diferente. Zaqueu vence o orgulho e a soberba. Meu irmão, vença a sua soberba, vença o seu orgulho. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus quer entrar na tua casa, Deus quer cear com você, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua família, mas para isso você tem que vencer o seu orgulho e a sua soberba. Agora imagine você, eu tenho 1,73 de altura, então para homem eu sou médio. Não, eu sou baixinho mesmo, irmão. Mas tem gente menor ainda. O alento é isso, né? Tem gente menor ainda. Zaqueu era baixinho, bem baixinho. O povo judeu já não são pessoas altas, ele era menor ainda. E tinha aquela multidão na frente dele que impedia ele ver de Jesus. E ele toma uma atitude de subir na árvore. Aí vem a outra característica, a outra opção, outro passo para a gente ter encontro com Jesus. O que impede você de vê-lo, você precisa passar por cima. O que está impedindo você de ver a Jesus, de ter encontro com Ele, você precisa passar por cima. Eu falei de soberba, de orgulho, mas tem muito mais outras coisas. Vou dar um exemplo bíblico para você, você vai entender. Em Gênesis capítulo 13, Deus aparece para Abraão e manda ele se separar de Ló. Era sobrinho, não era bem assim um sobrinho. Vou te contar um pouquinho da história de Abraão e de Ló e você vai entender. Ló não tinha pai, perdeu o pai novo. O pai de Ló era irmão de Abraão. Abraão não tinha filho. A gente já entende que então o relacionamento de Abraão com Ló era o que, gente? De pai e filho. Não foi uma separação fácil. Mas Ló não tinha o coração que Abraão tinha. Abraão queria servir a Deus, Ló não queria. Tanto é que Abraão edificou a sua casa em Hebrom e Ló edificou a sua casa em Gomorra. Gênesis capítulo 13, Deus aparece para Abraão e fala: separe-se de Ló. E quando separa, houve uma contenda. Bom frisar isso, Deus não falou. Houve uma contenda entre pastores de Ló e Abraão tomou a decisão de separar de Ló. Ele viu que Ló não se encaixava na vida dele. Aí em Gênesis 13 diz que quando Abraão determinou que ia separar de Ló, Deus vem e revela para ele que ia dar toda a terra para ele, revela a visão, revela a bênção, e Abraão começa a conquistar as coisas. Por que eu estou falando isso? Ló impedia, o relacionamento de Abraão com Ló impedia Abraão de ter na vida dele o que Deus tinha para ele. Você precisa passar por cima daquilo que está impedindo você de ver Jesus agir. Seja pecado, seja erros, seja coração endurecido, seja falta de submissão, seja
a sua visão fechada, você precisa passar por cima. Zaqueu fez isso. A multidão impedia ele de ver de Jesus. Ele era baixinho, provavelmente ele pulava e não conseguia ver. Aí ele viu a árvore, viu a solução, passou por cima. Procure a solução, ela está perto de você, a árvore está pertinho de você. Sobe nela, não permita que a multidão não deixe você ver Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? E quando ele nos encontra, aí as coisas são diferentes. Zaqueu em cima da árvore, aquela multidão passando, aquela alegria toda da cidade, e a Bíblia diz que Jesus para na frente da árvore. Não tem registro na Bíblia que Jesus conheceu Zaqueu, que eles se cumprimentaram. Jesus era Deus em carne, ou seja, onisciente, sabia tudo. Jesus para na frente de Zaqueu, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, porque me convém hoje ir na tua casa, eu vou ficar hospedado lá na tua casa, vou jantar com você, vou dormir lá, vou entrar na sua casa. Jesus nos conhece, Ele nos conhece melhor do que a nossa esposa, o nosso marido, cônjuge. Ele conhece a gente melhor que nossos pais, melhor que nossos filhos. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe qual é o teu passado, Ele sabe o que você fez de errado, Ele sabe até os seus pensamentos. Ainda antes da palavra chegar à tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. E mesmo assim, mesmo ele sabendo que Zaqueu era um publicano, bandido, mesmo ele sabendo do passado de Zaqueu, ele para do lado de Zaqueu, olha para os olhos de Zaqueu, aquele olhar fulminante de Jesus, e fala: desce, porque eu vou cear na tua casa. Meu irmão, não preocupa com o teu passado, não. Se Jesus não está se preocupando com ele, preocupa com o teu presente, com o teu futuro. Teu passado, Deus vai jogar no mar do esquecimento. Teu passado já passou. Não tem aquele ditado popular que águas passadas não movem moinhos? Esquece. Preocupa com o teu presente. Teu presente está aqui. Jesus está aqui, está olhando para você, está dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero almoçar com você. Bom, Ele não importa o seu passado, mas Ele se importa em deixar você da forma que você está. Ele quer esquecer teu passado, mas Ele quer mudar o teu presente e semear algo novo no teu futuro. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu vai e se submete à vontade de Jesus, e ele toma uma atitude. Eu acho interessante, na Bíblia a gente tem que estudar cada história, né? Você vai vendo algumas atitudes dos personagens que a gente pensa assim, que ele recebeu uma ordem de Deus, mas não recebeu. Ele fez, ele tomou atitude pessoal. A Bíblia diz que Zaqueu levanta, olha o verso 5, verso 8, perdão. Entremente Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não confrontou ele e falou assim: muda, você tem que restituir quem você roubou. Jesus não confrontou ele e mandou ele fazer alguma coisa. Quando a prostituta chegou perto de Jesus, foi pega em adultério, queria apedrejá-la, Jesus estava escrevendo na terra. Meu irmão, eu vou falar a verdade para você, eu queria tanto saber o que Jesus escrevia lá na terra com o dedinho. Jesus não parou de escrever na terra. Jogaram a mulher nos pés de Jesus. Eles perguntaram para Jesus: olha, na lei de Moisés manda a gente apedrejá-la, o que o senhor acha? Jesus levanta o olhinho dele, aquele olho fulminante, maravilhoso, e fala assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e volta a escrever. A Bíblia diz que do mais velho ao mais novo começou todo mundo a sair, ficou só a mulher. Jesus levanta o olho, olha para ela e pergunta para ela: cadê os seus acusadores? Ela fala: foram embora. Então, vai
e não peques mais. Esse é o encontro de Jesus com a gente. Jesus, no jantar ali com Zaqueu, a presença dele foi tão forte, a conversa dele foi tão forte, o olhar foi tão forte, que Zaqueu determina no seu coração, toma a decisão: vou mudar de vida, vou restituir quem eu roubei, mas não vai ser só o valor que eu roubei, não, vou dar 4 vezes mais. Vou pegar os meus bens e vou fazer algo de valor com ele. Tem dinheiro demais, vou distribuir para quem não tem. Vou começar uma obra missionária, vou ofertar na igreja, vou ser um homem usado por Deus para alcançar outras vidas. Zaqueu tem uma conversão genuína. Termino dizendo algo para você. Quando Jesus entra na nossa vida, e eu repito, o fato de você ter aceitado o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, te dá o passaporte carimbado para o céu. Glória a Deus para isso. Te dá a sua salvação, maravilha. Mas a salvação do cristão não pode ser o fim da sua carreira. Tem gente que trata o cristianismo assim, a salvação sendo o fim da carreira. Eu vou viver certinho, eu vou fazer tudo corretinho, eu não vou errar, porque quando eu morrer, depois dos meus 90 e tantos anos, eu vou para o céu. A salvação não é o fim da carreira do cristão, a salvação é o início. Depois que eu sou salvo, é que eu começo a minha carreira com Deus. Depois que eu recebo Jesus na minha vida, é que eu começo a minha carreira com Deus. Aí que eu começo a andar e mudando a sociedade, mudando a minha família, mudando as minhas posições, vivenciando o reino de Deus na terra. É por isso que a oração do Pai Nosso fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus entra na nossa vida, começa um caminhar diferente com Ele. Isso que vai acontecer com você em nome de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam, desde que a gente permite que Ele entre e desde que a gente permita que Ele faça a mudança. Mas quando isso acontece, eu não tenho dúvida nenhuma, que as coisas se tornam diferentes para melhor. Se você quer melhorar, não tenha dúvida que a solução está em deixar Jesus nas nossas vidas, tá? Que Deus abençoe você. Amanhã eu estou de volta, ó. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.